Então, pessoal, ainda sobre o meu mestrado, senti vontade de falar, né? Fiz uma publicação lá no Story, então vamos continuar aqui o tema. Então, em relação ao meu mestrado, né? Como é que foi que aconteceu? Primeiro, sempre foi meu foco, foi muito realmente a minha área acadêmica, minha área profissional. E aí, eu ainda estava na graduação, na licenciatura em Educação Física, né, em outro município, que eu saí do meu município para poder estudar, município de Porto Velho, capital de Rondônia, ok? E eu estava finalizando a minha graduação, tá? Nesse processo aí de entregar o meu TCC e apresentar o meu TCC, já tinha entregado já. Acho que eu estava finalizando em algumas disciplinas, como estágio e tudo mais. Então eu já estava no último, na reta final da graduação, em licenciatura. E aí surgiu esse processo seletivo para ser feito lá no Acre, em Rio Branco, na Universidade Federal, na UFAC. E aí me inscrevi. Vou, né? É aqui no norte, é aqui mais perto, apesar que meu foco era em outra universidade. E aí eu me inscrevi no processo seletivo, foi eu e mais 2 colegas também. E aí, começar já foi uma labuta já nesse processo seletivo. Porque foram 4 meses. E é uma pessoa que é ansiosa, como eu, então assim, foi realmente uma labuta mental, psicológica. Foram 4 meses, eram 4 etapas. E normalmente o resultado saía ali pelo final do mês, ou seja, levava quase 30 dias para sair o resultado de cada etapa. Então, já foi a primeira e a segunda etapa eram eliminatórias, ou seja, se você não alcançasse a nota, a média exigida, você estava fora, né? Tente outra vez. E aí, a primeira já foi a prova de conhecimentos da área da saúde, entendeu? Que é eliminatória. E aí, beleza, fui lá, Rio Branco, fomos lá, Rio Branco, fazer a prova. E ok, aí vem a ansiedade, né? Eu chegava o dia assim pra sair o resultado, era aquela coisa, na verdade, até chegar o resultado. Então, passei. Passei. Primeira etapa, primeira fase, passei. Fiquei super feliz, me senti o máximo. Nossa, eu sou capaz, realmente eu passei e tal. É a primeira tentativa. Simbora, né? Aí veio a segunda etapa. A segunda etapa foi a que mais me consumiu mentalmente, porque era de língua inglesa. Então você tinha que apresentar conhecimento na língua inglesa, né? No inglês. E aí, ok. E o que eu sabia de inglês? Só o que era de vivência, o que eu, de forma autodidata, ia lá, estudava até ali, chego, né, desde a minha curiosidade de criança até ali. Então, assim, é horrível. Meu inglês era horrível, meu conhecimento em inglês era horrível. E o que acontece? Vamos lá fazer a propaganda de um aplicativo super conhecido aí, que foi, tecnicamente, minha reciclagem em inglês, ou minha base, foi o Duolingo, para chegar até a prova. Ou seja, eu tive 20 dias ali para ficar jogando, para ficar exercitando no Duolingo, tá? Então, chegou lá, fomos lá novamente, fui lá novamente em Rio Branco, Acre, fazer a prova, que também era eliminatória, ou seja, cacete, esse aqui vai pegar, porque, enfim. Aí, fiz a prova, chegou lá, era um artigo completo, de não sei quantas páginas, era mais de 5 páginas, pra você ler inglês, você tentar ler, na verdade, e fazer a transcrição. Tinha as questões, era pra você transcrever na língua portuguesa, ou seja, você traduzir na língua portuguesa. Aí tinha questões, e teve outras questões, assim, de marca X, objetivos e tudo mais, mas a maioria era pra você transcrever. E o assunto era sobre malária, ou seja, não era nem um assunto do meu dia a dia, que é exercício físico, entendeu? Que a gente ainda conseguia ali encontrar uma palavra ou outra no dia a dia da graduação, em um artigo outro que o professor passava em inglês e tudo mais. Ok, simbora, né? Perseverança, fui lá, fiz a prova e aí veio o martírio do resultado. Né? Mais quase 30 dias aí pra chegar o resultado. Aí, sempre atualizando a página, e atualiza a página, tava no trabalho, né? Inclusive o meu chefe da época, eu trabalhava numa academia, não tem mais em Porto Velho, era muito antiga lá, mas foi a melhor academia que eu trabalhei, foi o melhor chefe que eu tive. Então, assim, ele ainda foi muito compreensivo ainda em relação, porque às vezes quando não tinha aluno no salão, eu tava o quê? Tava no Duolingo, né? E então ele foi muito bem compreensivo, assim, nessa parte, e me desejou ótima sorte, e, enfim, aí chegou o resultado. Eu tava no trabalho, tava lá o tempo todo no celular, eu ia ao banheiro pra poder ver o resultado. Até fui chamada a atenção algumas vezes, mas ok, tudo certo. E aí veio o resultado que eu passei. Foi na raspa, mas o importante é que eu estava ali, né? Estava dentro ali dos classificados para a próxima etapa. E aí veio as 2 últimas etapas. As 2 últimas etapas já eram classificatórias. É daquele alívio, né? Ou seja, você já tá quase dentro. Agora você só tem que classificar dentro das vagas. Que não é só, porque é muito difícil também. Que aí era o projeto que você precisava encaminhar, o seu projeto de pesquisa científica, o que você gostaria de fazer. Ou seja, um projeto de pesquisa de mestrado, ele não é tão simples, ele precisa ter a complexidade de um nível de mestrado. Então, ok. Aí, e teve a fase de currículo acadêmico, ou seja, ia ser o currículo acadêmico, entendeu? O quão bom ele é para estar ali dentro, diante aos outros concorrentes, para se classificar. Chegou, beleza? Aí eu passei no de projetos, que também era com lúpus eritematoso sistêmico, que eu não comentei, mas a minha graduação, meu TCC, foi justamente com lúpus. Eu escolhi fazer lúpus, com lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune.
E eu gostaria muito de ter seguido essa linha também de pesquisa para o meu mestrado. Então eu fiz o projeto baseado também, foi bem melhorado esse projeto para o nível de mestrado. E normalmente o pessoal da graduação ele quer se livrar logo e que faz revisão bibliográfica, né? Eu não, eu fui pro lado do outro caminho, eu fui pro lado do estudo de campo mesmo, da pesquisa de campo, que aí eu consegui uma paciente na cidade que ela tinha lúpus, é juvenil, né? Ela não tinha nem 18 anos de idade. Então eu fiz esse estudo. Quem quiser eu posso liberar o link, tá? Tá nos diretórios ali da Universidade Federal de Rondônia. E então, passei pelo projeto, na verdade, assim, teve a nota, teve uma boa nota, não foi ótima, mas foi uma boa nota para se classificar do projeto. E aí veio o meu currículo, aí no meu currículo a minha nota subiu, meu currículo acadêmico foi quando a minha nota realmente subiu, e aí eu estava dentro dos classificados, acho que eu estava em segunda colocada da linha de pesquisa, se não me engano, acho que quinta de todo o processo seletivo, se não me engano. Então, meu currículo foi, assim, o que alavancou minha classificação dentro do mestrado, e aí eu estava dentro, porém, tinha ainda o processo da minha graduação. Eu não tinha finalizado a minha graduação. E para você iniciar o mestrado, você precisa ter finalizado a sua graduação, tá? Na verdade, nem importa qual a graduação que você tem, ok? E aí, ok, foi quando eu já tinha finalizado as disciplinas, nesse processo todo ao meio tempo, tudo no meio tempo aí eu finalizei as disciplinas, e aí eu tinha que apresentar meu TCC. Apresentei meu TCC em agosto de 2017, ok? Esse processo seletivo foi nessa época. E aí foi quando a universidade, por conta disso, eu pedi, né, fiz um requerimento, fiz o pedido de uma declaração para realizar a matrícula do mestrado, senão eu ia perder, né, essa vaga. E aí a universidade entendeu toda a situação e me fez uma declaração específica para que fosse realizada ali, para comprovando, para realizar essa matrícula, né, que era uma exigência do programa de mestrado, ou já certificado de conclusão, ou uma declaração. E aí, gente, foi isso. E aí vem a etapa de estar dentro, lá dentro do mestrado, isso foi antes. E ali já no mestrado, como eu falei, eu gostei muito de ter seguido a linha de pesquisa do que eu já estava fazendo na minha graduação, que era com essa população de lúpus. Porém, não é exatamente, o projeto ele serve para se inscrever, vai depender muito do orientador, professor orientador, você escolhe na inscrição ali, né? E pelo menos nesse processo seletivo, a maioria é assim, mas pelo menos nesse meu processo seletivo, você escolhe durante a inscrição. E aí eu escolhi esse professor orientador, porque ele ia muito na minha linha de raciocínio e na linha de pesquisa. E aí vai depender dele, entendeu? Aí eu até falei, a minha pesquisa ela vai se dar de acordo com o projeto. Ele falou, não, eu vi que você mandou o projeto de pesquisa, era sobre lúpus, muito legal e tudo mais, bem interessante. Porém, não vai ser. Aí ele quis que eu seguisse a linha de pesquisa, a pesquisa que ele já estava desenvolvendo, que é uma pesquisa guarda-chuva, né? Então já estava encaminhada. Então eu entrei dentro dessa pesquisa para executar a parte de exercícios físicos, estudos que tinham exercício físico como intervenção, que é com receptores, que foi com receptores de transplante renal, né? Que nada mais é do que as pessoas, né, que já tinham retirado um rim ou os rins deficitários e transplantado o rim de doadores, rim ou rins de doadores, ok? E aí, dentro da pesquisa, assim, punk, tá? No início é muito mais tranquilo, você tem a parte toda teórica, você faz algumas disciplinas que são obrigatórias ou disciplinas opcionais. O meu orientador ainda me obrigou, de certa forma, a realizar uma disciplina que não fazia parte da grade, justamente por questões de conhecimento que era necessário para executar. Que na verdade é uma disciplina que eu gosto muito, que na verdade é uma área que eu gostaria muito de seguir, né? Mas enfim, na nossa região é um pouco mais complicada, vida pessoal, enfim, é outro assunto, que é de imunologia. E então foi punk, tá? Como eu falei, no início é mais tranquilo, porque tem essa parte de você fazer disciplinas e você fazer todo o estudo teórico, e aí é reunião toda semana, grupo de estudo. Assim, a rotina é muito legal, eu gosto bastante, na verdade eu sou apaixonada por isso, por mim eu vivia trabalhando dessa forma, entendeu? E aí eu bolsista, né, me tornei bolsista, consegui a bolsa de pesquisa CNPq, né, da CAPES, e enfim, e aí veio a parte de quando começa a coleta de dados realmente, né? Então, tudo te prepara para isso. Aí eu trabalhei dentro de hospital, fiz estágio dentro de hospitais antes disso. Justamente para o meu orientador, ele, sim, era muita coisa mesmo, né? E era meu orientador, ele era muito... a gente era muito parecido, então deu muito certo, assim, em algumas situações. Mas o momento ali de pesquisa, realmente, ele te exige demais. Ele te exige muito mentalmente, psicologicamente. Então, eu tinha horário para entrar, nem sempre eu tinha horário para sair. E aí, ou seja, quando veio a coleta de dados, aí eu tinha que conseguir essas pessoas, né? Isso tudo sendo orientada. E aí eu tinha que conseguir essas pessoas para eu poder estudar, essas pessoas, fazer a pesquisa. E aí veio o protocolo, eu tive que criar o protocolo de treinamento com essas pessoas. Aí eu debatia em reuniões de grupos de estudos. Enfim, aí era um mandar para lá e para cá. Não era só dar o treino, entendeu? Também teve teste de saliva, de lactato. E aí teve teste de lise de eritrócitos, que aí já foi dentro de laboratório onde a gente tinha que fazer coleta de sangue. Aí tinha que, essa coleta de sangue eu tinha que levar para o laboratório que era dentro da própria universidade. E eu mesmo fazia esse processo, né, depois de ter sido ensinada, orientada pelo meu professor.
E aí também tem as outras partes que tem dentro do mestrado, que não é só isso. Você também você precisa fazer estágio, por exemplo, você dá aula para as graduações. Por exemplo, no meu caso era dar aula para dar algumas aulas de exigência para a graduação de educação física, né? E aí tem a parte de você também acompanhar estagiários, né? E tinha isso, meu orientador me passou isso, né? Onde a gente era preceptores, né? Desses alunos. Então tinha alunos de educação física e eu tive alunos de educação física, licenciatura, bacharelado, se não me engano, e também tive alunos de medicina. Na verdade, tinha mais alunos de medicina fazendo estágio ali dentro do laboratório comigo do que os próprios de educação física. Então, era bem complicado. E assim, pesquisa não pode ter erros, a gente tem que descartar o máximo de viés possível, o máximo de erros possíveis. Então, é uma pressão, né? Então, eu chegava às vezes, eu tinha um horário, né? Que eu chegava às 9 horas, era o meu horário, eu colocava esse horário fora quando tinha reunião de grupo, que aí o professor sempre marcava antes, mas eu chegava às 9 horas na universidade, eu só saía ali. Teve dias ali no final de pesquisa que não sabem, mas eu só saí no outro dia, porque eu ficava presa dentro do laboratório para poder adiantar tudo, né? Se não sabiam, agora sabem. Não podia. E às vezes passava o guardinha assim na universidade. Caramba, eu tô revelando isso. E eu tinha que ficar quietinha, entendeu? E a gente tinha chave, né? Os alunos, os orientados tinham a chave e tinha que assinar um termo de responsabilidade pelo laboratório e tudo mais. Então eu ficava às vezes quietinha porque eu tinha medo do guardinha não entender toda a situação. Nossa, e aí o guarda, me colocar pra fora, entendeu? E aí eu acabar atrasando os resultados da pesquisa. Mas, enfim, aí finalizei a minha coleta de dados em uma semana. Quando foi na outra semana, se eu não me engano, alguns dias depois, veio as notícias, o alarde da pandemia, que as estradas estavam fechadas, que era lockdown, que ninguém podia sair. Ou seja, caramba, e se eu tivesse na minha coleta de dados ainda, se eu não tivesse finalizado a minha coleta de dados, o meu cronograma de coleta de dados, como é que ia ser? Meu mestrado ia estar parado até ser liberado tudo isso. E aí, estrada fechada, eu em outro estado, minha mãe em outro município, que não era nem Porto Velho aqui, Cacoal, e eu aquela preocupação, e a minha avó em outro município totalmente diferente, eu preocupada, enfim. E aí foi quando eu falei com o meu orientador, né, entrei em contato com o meu orientador por videoconferência a partir dali e pedi para que informei que eu precisava voltar para minha casa, Cacoal, por causa de toda a situação, a preocupação com a família, minha mãe e tudo mais. E aí ele entendeu, super entendeu, falei, não, pode ir, você tá na parte agora só de completar a sua dissertação, sua parte escrita, e aí você apresenta por videoconferência, tranquilo. E aí foi quando eu vim para Cacoal, ali por volta de abril de 2020, e aí eu finalizei a minha dissertação aqui em Cacoal e apresentei. E estamos aí, nesse processo da vida. E foi assim. Foi punk. Assim, hoje a gente dá pra sorrir e ser feliz enquanto fala assim, mas foi bem ralado, foi bem complicado, muitas situações. Foi muitas situações, assim, foi de chorar, sabe? De deitar no colo da amiga, assim, da colega de turma, assim, e às vezes, assim, eu não sei se eu aguento. Ela, não, você aguenta. Você é a que mais aguenta aqui. E chegar no final, assim. Isso é bacana. É isso.